Equivocada a decisão do desembargador do Tribunal Regional Eleitoral Cearense, que proibiu o senador Eduardo Girão, como candidato do Partido Novo, participar de um debate entre candidatos a prefeito de Fortaleza ontem na TV Otimista. O senador, inicialmente, não estava na relação dos candidatos que participariam do debate, pelo fato de o seu partido não ter representação na Câmara dos Deputados, o que é uma limitação da legislação eleitoral. Girão foi incluído como participante do debate por uma decisão liminar, também equivocada, do juiz eleitoral da 118ª Zona Eleitoral de Fortaleza. A decisão descabida do desembargador eleitoral Rogério Feitosa Carvalho Mota é porque ele diz textualmente lá na sua decisão que, ante o exposto, defiro o pedido de liminar pleiteado para suspender a participação do candidato do Partido Novo no debate eleitoral promovido na data de hoje, que foi ontem, 16 de setembro de 2024, às 20 horas, pela emissora O Otimista. Ora, Sua Excelência, o desembargador, foi instado a suspender os efeitos da liminar que garantia a participação de Girão no debate. Ele foi além do pedido. Ele, o senador, não está impedido de participar de nenhum debate. Ele não tem o direito de exigir participação nesses debates. Mas se a empresa de comunicação entender de convidá-lo, a Justiça não pode impedir, salvo outra razão o impeça de ser entrevistado ou participar de debate. A TV, como qualquer ente, cidadão ou não, tem a obrigação de cumprir decisão judicial, principalmente, como no caso, tiver impedido ou impedida de recorrer. O juiz extrapolou o pedido. O pedido era para suspender os efeitos da decisão liminar. E, em suspendendo, a estação não estaria obrigada a convidar o senador Eduardo Girão, mas também não estava impedido. Nenhuma estação está impedida de convidar candidato algum para ser entrevistado ou participar de debate, salvo se uma condenação por outra razão o impedir. A legislação desobriga a estação de convidar candidato que o seu partido não tenha representação na Câmara dos Deputados. A legislação desobriga. Ela não impõe à estação a não convidar o candidato. Convidar ou não é livre-arbítrio da empresa. Foi equivocada a decisão e, por conta disso, a Justiça brasileira, que está indo longe demais, se metendo onde não deve, constantemente, por essa razão, o jornal Estado de São Paulo tem condenado decisões judiciais, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, como o faz em um dos seus editoriais de hoje, quando diz, só um trecho, o ministro novato Flávio Dino é ministro
do Supremo Tribunal Federal. Novato, porque foi o último que entrou lá na corte e agora há pouco tempo. Repetindo, o ministro novato Flávio Dino claramente não entendeu que o assento no Supremo Tribunal Federal não lhe confere poder ilimitado para agir sob qualquer pretexto, poder este do qual nenhuma autoridade dispõe na República. Dino não pode acordar num belo dia, por exemplo, e ao tomar conhecimento de que mais da metade do país está coberta por uma espessa nuvem de fumaça, determinar o que o governo federal deve fazer para combater as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Nem muito menos cabe a ele dizer de onde hão de vir os recursos para custear as ações, como o Dino fez no dia 15 passado, ao autorizar a abertura de créditos extraordinários para essa finalidade. Outra hipótese, diz o editorial do Estadão, não menos problemática, é que Dino possa pensar, talvez se mirando no mau exemplo de alguns de seus colegas veteranos na corte, que está normalizado o fato de um ministro do STF imiscuir-se em temas que não lhe são afeitos, como é o caso da definição e implementação de políticas públicas para lidar com o tormento climático. Seja como for, a decisão monocrática do senhor Dino indica que essa bagunça institucional instalada no Brasil dificilmente será arrumada até que a vaidade, as opiniões pessoais e as agendas políticas de indivíduos investidos do mundo público sejam postas de lado diante da premente necessidade de recobrar o decoro e a institucionalidade do país. E por aí vai o editorial, ou um dos editoriais do jornal O Estado de São Paulo de hoje. A sociedade cearense precisa reagir urgentemente para inibir determinadas práticas que estão prejudicando a sociedade de hoje e, sobretudo, a sociedade cearense do futuro. Veja bem, em Sobral está havendo uma disputa aparentemente acirrada pela prefeitura da cidade. Dois candidatos estão em disputa. A candidata Isolda Sela, que foi ex-governadora do estado do Ceará, e o reitor de uma das universidades particulares da cidade, o senhor Oscar Rodrigues, que também é deputado estadual. Pois bem, o deputado Oscar Rodrigues era professor da UVA, Universidade Vale do Acaraú. E ele requereu a aposentadoria com base num atestado médico, ou mais de um médico atestando que ele estava inválido. Não era impossibilitado de dar aula, não. Ele estava inválido, impossibilidade de trabalhar. Pois bem, isso já faz algum tempo. O processo de aposentadoria correu normalmente. A universidade reconheceu a invalidade do doutor Oscar Rodrigues, professor Oscar Rodrigues, deputado estadual Oscar Rodrigues, que é do União Brasil, reconheceu. O processo foi ao Tribunal de Contas do Estado para o devido registro. Todas as aposentadorias de servidores do Estado do Ceará têm que passar pelo Tribunal de Contas do Estado para o devido registro.
pois a aposentadoria foi registrada. Eis que, algum tempo depois, agora, no curso da campanha eleitoral, que se diz estar dura, entre a Isolda, que é a candidata do prefeito Ivo, e Oscar, que é a oposição, representando o União Brasil, eis que agora surgiu recentemente uma denúncia de que o doutor Oscar, professor Oscar, deputado estadual Oscar Rodrigues, não é inválido, não está inválido. E a universidade resolveu abrir um procedimento administrativo e constatou, veja lá, algum tempo depois, constatou que o professor não está inválido. E realmente inválido ele não está. Que administra a universidade dele, que exerce o mandato de deputado estadual e tem várias outras atividades. E a universidade publicou uma nota contando essa história e do processo administrativo que concluiu pela não invalidez do professor e o chamou a reassumir o seu cargo. O professor não foi encontrado pelo chamamento da universidade, ela mandou a comunicação pelos correios com um aviso de recepção, também não logrou êxito e está aí. A briga porque o professor tem dito lá que é professor da UVA, e a UVA diz que ele não é professor, não está professor, não reassumiu o cargo. E aí ninguém falou o que foi que aconteceu com o médico ou com os médicos que atestaram a invalidade do doutor Oscar, professor Oscar, deputado Oscar. O que houve? Esses médicos estão presos? Perderam o registro? O que é que está acontecendo? Por que é que a universidade não fez nenhuma manifestação com relação a isso? Não abriu também um procedimento? Não denunciou ao Ministério Público, federal ou estadual? O que houve? Será que tudo isso está acontecendo? Que o professor não está inválido? Não está. Isso é público. Se ele tivesse inválido, não estava participando de sessões da Assembleia Legislativa. Não estava administrando a sua universidade. Então, isso é fato. Não está inválido. Mas por que ele foi aposentado como inválido? Qual foi o motivo da invalidez? A universidade não viu isso antes? Só agora, em meio a uma campanha política, e numa campanha política em que, estranhamente, a cunhada do vice-reitor da UVA, o vice-reitor da UVA é o senhor Francisco Carvalho Arruda Coelho. Francisco Carvalho Arruda Coelho. Até bem pouco tempo, ele era assessor do ex-senador Inácio Arruda. Aliás, ele, durante muitos anos, foi assessor do ex-senador Inácio Arruda. Depois, quando a cunhada chegou no governo do estado, ele conseguiu esse cargo de vice-reitor da Universidade Vale do Acaraú. E esse imbróglio aí com o senhor Oscar Rodrigues, professor Oscar Rodrigues, deputado Oscar Rodrigues, reitor Oscar Rodrigues, acontece exatamente agora, quando Francisco Carvalho Arruda Coelho é vice-reitor da UVA. Estranho a UVA não fazer referência aos médicos que disseram que Oscar estava inválido. Estranho. Por que não? Quem são esses médicos? O Conselho Regional de Medicina sabe disso?
A Polícia Federal sabe disso? Estranho, né? Coisas que a Universidade Pública do Estado do Ceará não deveria aceitar. Bom, chamamos a atenção porque ontem nós tivemos ao meio-dia a avaliação feita por professores de universidades cearenses das propostas de governo registradas na Justiça Eleitoral pelo candidato André Fernandes. Ele está convidado a vir hoje ao meio-dia aqui na TV da Transparência para comentar sobre a avaliação feita do seu projeto, das suas propostas de governo, pelos professores universitários que convidamos a analisar as propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Ele está convidado a vir, a assessoria confirmou que recebeu o convite e estamos aguardando. Ele pode até nem vir, mas o horário está reservado para ele. Se não vier, vamos continuar falando das propostas dele, ao sabor do que avaliaram os professores universitários no programa de ontem. Amanhã, seguindo esse nosso projeto de avaliar as propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza, a avaliação dos professores vai ser sobre as propostas do candidato capitão Wagner. Amanhã, os professores avaliarão as propostas do capitão Wagner. E na quinta-feira é o capitão Wagner, o nosso convidado do meio-dia, para falar sobre a avaliação feita pelos professores. Ontem circulou nas redes sociais, aqui em vários grupos de WhatsApp, um vídeo de uma reportagem feita pela TV Record, tratando de busca e apreensão sobre investigações que estão em curso em razão dos avanços das facções criminosas aqui no estado do Ceará. Na semana passada, em entrevista que fizemos aqui com o ex-prefeito Roberto Cláudio, ele fez uma denúncia de que um prefeito aqui do interior do estado do Ceará, que estava envolvido com facções criminosas, estava atuando no comitê do candidato a prefeito Evandro Leitão. Ontem, essa reportagem da Record, que foi distribuída nos grupos de WhatsApp, aqui em vários grupos de WhatsApp, tratou dessa questão. Nós temos aí um trecho dessa reportagem. Vamos ouvir. Agentes públicos suspeitos de atuar com o crime organizado. Em Fortaleza, a Operação Sequaz da Polícia Federal apreendeu documentos que comprovam o envolvimento de políticos do alto escalão ligados ao governo Elmano e Evandro Leitão com o PCC. Nos documentos, um dos apontados é Dr. Júnior, que é prefeito de Chorozinho e coordenador da campanha de Evandro Leitão, do PT. Os documentos mostram um trecho do depoimento de um dos chefes do PCC, Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho em viagens para encontrar com o político em Fortaleza para reuniões. Gilberto é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de GG do Mangue e Paca, líderes do PCC mortos a tiros no Ceará. Esses documentos comprovam a ligação de políticos do PT com a alta cúpula das facções, que invadiram Fortaleza e tomam conta de boa parte do território do... Bom, essas denúncias, acusações, muitas delas só aparecem em épocas de campanha eleitoral. É lamentável, porque a campanha eleitoral não devia comportar isso. Mas também na campanha eleitoral, nós temos o direito de saber das coisas ruins que acontecem envolvendo políticos. Mas o ideal é que essas coisas fossem resolvidas lá só no campo da polícia. No campo da polícia. E para isso, a polícia
militar, civil, sobretudo a civil, devia agir com mais rapidez para evitar que esses casos venham a ser destaque em campanhas eleitorais. Renovando mais uma vez o nosso convite para o programa do meio-dia, que esperamos receber o candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, para falar sobre as avaliações feitas por professores universitários cearenses sobre suas propostas de governo que estão registradas na Justiça Eleitoral de Fortaleza. Com este convite, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.